Naquele tempo, disse Jesus aos seus discípulos: Ninguém pode servir a dois senhores, pois ou odiará a um e amará o outro, ou será fiel a um e desprezará o outro. Vós não podeis servir a Deus e ao dinheiro. Por isso eu vos digo: não vos preocupeis com a vossa vida, com o que havereis de comer ou beber, nem com o vosso corpo, com o que havereis de vestir. Afinal, a vida não vale mais do que o alimento, e o corpo mais do que a roupa? Olhai os pássaros dos céus. Eles não semeiam, não colhem, nem ajuntam em armazéns. No entanto, vosso Pai que está nos céus os alimenta. Vós não valeis mais do que os pássaros? Quem de vós pode prolongar a duração da própria vida, só pelo fato de se preocupar com isso? E por que ficais preocupados com a roupa? Olhai como crescem os lírios do campo, eles não trabalham nem fiam. Porém eu vos digo, nem o rei Salomão em toda a sua glória jamais se vestiu como um deles. Ora, se Deus veste assim a erva do campo, que hoje existe e amanhã é queimada no forno, não fará Ele muito mais por vós, gente de pouca fé? Portanto, não vos preocupeis dizendo: o que vamos comer? O que vamos beber? Com o que vamos nos vestir? Os pagãos é que procuram essas coisas. Vosso Pai que está nos céus sabe que precisais de tudo isso. Pelo contrário, buscai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas estas coisas vos serão dadas por acréscimo. Portanto, não vos preocupeis com o dia de amanhã, pois o dia de amanhã terá suas preocupações. Para cada dia, bastam seus próprios problemas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Prezado irmão Padre Marcos, pároco desta comunidade, meus irmãos e irmãs, alegria de voltar, celebrarmos nosso padroeiro São João Batista, já a sexta festa que venho celebrar com vocês. Tive a alegria de celebrarmos no salão ao lado, vendo esta igreja ser construída e hoje concluída, toda a sua beleza, para ser aqui sinal de fé. A igreja reformada, bonita, é sinal que a fé do povo está viva. Quando a gente começa a abandonar também a igreja, a casa de Deus, é sinal que a nossa fé está indo de ladeira abaixo. O interior é importante, mas o exterior também é sinal sempre do nosso interior. Quando se trata de expressar a nossa fé, isso é muito verdade. Jesus mesmo disse: a boca fala daquilo que o coração está cheio. Se o coração não está cheio, se a boca fala palavras maldosas, porque o coração também está cheio de maldade. Se a boca fala palavras belas, é porque o coração está cheio de beleza. Então, se a casa que oferecemos para Deus é bela, é porque a fé em nós também está aquecida, está queimando. Isso é importante para a gente não se perder pelo caminho. A fé é uma fogueira que precisa de lenha. E aqui, como nós temos o acendimento da fogueira todo ano, a gente sabe, na hora que a lenha acaba, fogo acaba, né? Na hora que o gás acaba, o fogo acaba. Então, a fé é essa fogueira que precisa também
ser alimentada constantemente na oração, no ensinamento dos apóstolos, na partilha do pão, na vida em comunidade. Tudo isso vai nos mantendo unidos como uma família. Uma família que é bem verdade, às vezes se quebra. A história do povo de Deus é também história dessas rupturas, como nós ouvimos na primeira leitura do reinado de Israel no tempo do profeta Zacarias, que foi morto. O rei, então, acontece muito isso. Nos momentos difíceis de necessidade, as pessoas recorrem a Deus, pedem ajuda de Deus. Isso faz parte também de nós, de uma doença sutil que nós temos que nos curar. Porém, quando tudo vai bem, aí parece que a gente não precisa mais de Deus, né? E tudo foi fruto do meu trabalho, do meu esforço, da minha inteligência. Sem perceber, nos tornamos arrogantes, prepotentes. Não precisamos mais de ninguém nem de Deus. Os reis de Israel constantemente caíam nessa armadilha. Unidos na fé em Deus, o reino crescia, ficava forte, se multiplicava. Aí, quando o reino estava forte, aí vinha um rei que dizia: não preciso mais de Deus. Começava a cultuar outros deuses, começava ele mesmo a não seguir a lei, a não pregar aquilo que ensinava, como tão comum em nossos dias. Olhamos muitas vezes, políticos se elegem todos querendo fazer o bem, mas depois de eleito se apossa das coisas de todo mundo para o seu próprio poder. É de 2, 3 mil anos atrás, mas é realidade hoje. Ninguém vai aparecer em nossas casas dizendo: olha, eu vou enricar. Eu quero um cargo político porque eu quero enricar. Ninguém vai aparecer dizendo isso. Vai dizer que quer trabalhar pela gente, pelo povo, quer fazer o bem. Mas depois, no todo, resguardando as exceções que existem sempre, a gente vê que, infelizmente, se afasta desse ideal. Se afasta de Deus. Se afasta de Deus. É Judá. Judá é uma tribo importante em Israel. Judá é a tribo do rei Davi. Mas tem outro importante da tribo de Judá. Quem que é? A catequese, vamos voltar à catequese básica nossa. Davi é da tribo de Judá, eram 12 tribos, que depois que constituía grande Israel, que depois Jesus substituiu pelos 12 apóstolos. Davi é da tribo de Judá, mas tem um outro famoso da tribo de Judá, Jesus Cristo. Jesus Cristo também era da tribo de Judá. E por causa da infidelidade do rei, naqueles dias, Judá foi entregue a um povo estrangeiro. Deixou de existir como tribo. A Síria, então, dominou Judá naquele tempo. E o rei, quando morreu, não teve nem o direito de ser enterrado no túmulo dos reis, embora tenha sido enterrado em Jerusalém. Bem, e Jesus continua falando que o coração dividido sempre nos enfraquece. Coração dividido nos leva à ruína. Jesus coloca um exemplo muito contemporâneo dos nossos dias. Fala muitas coisas para exemplificar que não podemos ter o coração dividido, mas Jesus fala assim: ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro. Ninguém pode servir a Deus. O dinheiro aqui aparece então quase como que esse demônio que domina a vida de tanta gente. E é exatamente por causa dele
que muitos perdem o caminho. Muito perde a estrada, perde a direção. Nós que estamos de fora até perguntamos, mas para que uma pessoa precisa de tanto dinheiro, né? Quem é que precisa de ter um carro de 2 milhões? Quem é que precisa tomar um vinho de 400 mil a garrafa? Ninguém precisa disso. Nós não temos necessidade disso. O dinheiro, portanto, é essa forma visível que nos afasta de Deus. E Jesus disse: ninguém pode amar a Deus e ao dinheiro. O dinheiro não é para ser amado. O dinheiro é para nos servir. Servir em nossas necessidades. E por isso, Jesus disse: quem ama 2 senhores, amará um e abandonará o outro. Infelizmente, irmãos e irmãs, para muitos de nós, o dinheiro virou Deus. Tem gente que não reza mais. Tem gente que não tem tempo de tirar 1 hora por semana, que seja, para Deus. Tem, vocês sabem que tem. Nós sabemos que tem. Não gostaríamos que tivesse. Gostaríamos que Deus fosse o Senhor de todos. E todo o resto, criatura que nos serve. Mas se nós passamos a servir ao dinheiro, aí Ele é o nosso Deus. E é por esse caminho que tantos se perderam. E continuam se perdendo também no dia de hoje. Aí de repente, como lembrou Jesus, falando e dando belos exemplos, dizendo: olha, na natureza os pássaros não trabalham e conseguem comer. As plantas, as rosas, não compram seus próprios vestidos, mas ninguém se veste mais bonito que elas. É como para dizer que Deus nos dá o necessário para a gente viver. E o mundo não vive bem porque cada um quer sempre mais. Mais e mais e mais. É uma verdade que diz respeito a pessoas, mas que diz respeito também a estados e que diz respeito a países. Essa, portanto, é a raiz de toda violência, de toda guerra. Porque tem sempre alguém querendo mais. Porque Deus já não é mais o Senhor. E assim o mundo, que é suficiente para todos nós, daríamos para todos vivermos muito bem, acaba que termos que brigar e lutar para ter uma pequena parte. É isso. Ninguém pode servir a Deus e ao dinheiro, porque vai amar um e vai odiar o outro. E vice-versa. Quem ama a Deus não ama o dinheiro. Até se serve dele, mas não o ama. Ama a Deus. Mas se o dinheiro se tornou Deus, é nesse contexto então que João Batista causa desconforto em Israel, porque lembrava todas essas verdades, a começar pelos poderosos, a Herodes, dizer para ele: você é rei, mas você não pode tudo. Você não pode tudo. Tem alguém acima de você. João lembrava a Herodes constantemente que acima dele estava Deus e que ele estava se desviando do caminho de Deus. E João permaneceu firme nessa pregação até o final. Por ela deu a sua vida, cuja história todos conhecemos, sendo decapitado. Mas também estava previsto, encerrava-se a missão de João, começava imediatamente a missão de Jesus. Ele mesmo assim se definia. Quando perguntaram se ele não era o Messias, ele disse: não sou, nem sou digno de desamarrar as sandálias daquele que vem. Eu batizo com água, mas ele batiza com fogo. Toda a vida de João Batista,
que serve principalmente para nós, né, Padre Marcos? Homens de igreja, sacerdotes, serve de exemplo para toda a vida, porque João disse: não vim para anunciar a mim mesmo, mas a Jesus Cristo. Assim como todos nós, ninguém vem para se promover, ninguém vem para falar em nome próprio, ninguém vem para se anunciar, mas anunciar como nosso santo padroeiro, escrito ali com o dedo apontando para cima: Et Agnus Dei. Eis o Cordeiro de Deus. Eis o Cordeiro de Deus. Quando viu Jesus passar pela praia, mostrou aos discípulos que estavam com ele, dizendo: não é a mim que vocês devem seguir. Eis o Cordeiro de Deus, é aquele. Agora esse dedo iriste aponta para o crucifixo, qual todos nós apontamos. Ele é o Cordeiro de Deus, ele que salva, ele que nos ensina, e nós replicamos no tempo o seu ensinamento. Não a nós, Senhor, não a nós. Devemos rezar todo dia assim, mas só ao teu nome seja dada toda a honra e toda a glória. Assim, a minha mensagem de hoje é: Deus sempre em primeiro lugar. Deixe que nada mais tome essa posição, nem o trabalho, que é coisa boa. Não se torne orgulhoso e vaidoso a tal ponto de dizer para si mesmo que não tem uma hora para Deus, porque você trabalha muito. Quem somos nós para dizer isso, né? Quem somos nós? Então, que São João Batista, intercedendo por nós, nos guie no caminho e nos aponte a direção a seguir, que um dia nos faça chegar até o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. Creio em Deus, Pai.